Se você der um Google e procurar quais são os destinos turísticos mais procurados no Brasil, vai encontrar várias cidades. Clássicos óbvios, como Rio de Janeiro e Natal, são presenças garantidas nessas listas. Mas uma cidade que, até algumas décadas atrás, seria improvável, também estará no topo dessa lista. O nome dela é Gramado, uma cidade que possui apenas 40 mil habitantes. Só em 2023, a cidade de Gramado espera receber mais de 8 milhões de turistas, ou seja, um número 200 vezes maior que a sua população. O interessante disso tudo é que Gramado, diferente dos outros destinos brasileiros, não se destaca tanto pelas suas belezas naturais, e sim pelo seu famoso ar europeu. Mas se eu te contar que tudo, ou quase tudo em Gramado, foi pensado justamente para você acreditar nesse tal ar europeu? O Lago Negro, por exemplo, famoso ponto turístico da cidade, é um lago artificial que só foi virar negro mesmo porque um cidadão quis assim. E sabe a Rua Torta? Aquela que todo mundo tira foto? Ela foi inspirada na Lombard Street de São Francisco. E se você estiver andando de carro pela cidade, em direção ao Collège de France, hotel que foi considerado o melhor do mundo em 2021, logo irá perceber algo curioso. Não existe nenhum semáforo na cidade. Tudo pensado para você ter a melhor experiência possível. A cidade de Gramado envolve uma trajetória fantástica de empreendedores visionários que viram no turismo a salvação para a cidade. Cerca de 86% do PIB de Gramado é gerado pelo turismo, o que significa mais de 1,5 bilhão de reais por ano para a economia local. Ao longo de estradas floridas, na região serrana do Rio Grande do Sul, o visitante chega a Gramado. Suas belas e confortáveis residências de arquitetura europeia marcam nitidamente a influência de seus primeiros colonizadores. Você está acostumado a ver no nosso canal histórias de empresas e empreendedores, mas hoje conectamos os principais pontos e vamos contar a história de como Gramado conseguiu, na união de poder público com o setor privado, simplesmente mudar sua história econômica e se tornar um case de sucesso sem precedentes no turismo brasileiro. Mas antes, por favor, não se esqueça, já deixa teu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Toda semana, as curiosidades mais interessantes do mundo dos negócios você encontra aqui no Curioso Mercado. O turismo de Gramado teve início no século XX e era basicamente feito por pessoas acometidas de tuberculose que buscavam melhores áreas para a cura da doença. A cidade quase não tinha hospedagens e as pessoas viajavam em cima de carroças por velhas rotas, que foram abertas no passado por tropeiros. Esses tropeiros foram as primeiras pessoas a chegarem na região muito tempo antes do século XX. Eles transportavam gado naquela região serrana, de difícil acesso no Rio Grande do Sul. Segundo relatos da época, no local onde é hoje a cidade, encontrava-se um pequeno campo de grama macia e verde que servia de repouso para esses homens, local que viria a ser responsável pelo nome da cidade. Tempos depois, ela foi colonizada por portugueses, alemães e italianos. Mas voltando ao começo do século XX, Gramado na verdade não era nem município nessa época. O local pertencia à cidade de Taquara, sendo apenas um pequeno povoado, muito menos abastado do que sua cidade vizinha Canela, por exemplo. O local começou a engrenar mesmo em 1919. O trem chegou abrindo inúmeras oportunidades de desenvolvimento para as comunidades do entorno. Basicamente, ele descia a serra levando madeira para a capital e subia levando pessoas, aumentando também o turismo na região. Nessa época, surgiram selarias e pequenas fábricas de móveis, além de um tímido comércio. Mas um ano antes da chegada do trem a Gramado, foram abertas as portas do primeiro hotel da cidade. O casal Pierina e Henrique Bertolucci, fundadores do Hotel Bertolucci, mal sabiam que seriam verdadeiros precursores no turismo da cidade. Nos anos 20 e 30, a cidade viveu o seu primeiro auge. Era uma época em que o comércio crescia, novos hotéis surgiam e os turistas chegavam cada vez mais em cima dos vagões. O interessante disso é que os visitantes não iam no inverno para a cidade, e sim no verão, e passavam longos meses por lá. Além do turismo de saúde que era feito até então, os novos visitantes subiam as montanhas, atraídos pelo clima mais ameno e as belezas naturais dos rios e cascatas da região. A população aumentava no verão em 10 vezes, tornando assim Gramado o principal local do turismo no Rio Grande do Sul já nesse período.
Segundo historiadores da cidade, foi nessa época que começou a ser criado um sentimento cordial e de hospitalidade dos gramadenses na recepção dos turistas. Também era possível perceber muito orgulho por parte da pequena população da localidade em viver naquele belo povoado. Mas Gramado, na década de 40, ainda era uma vila, com apenas 5 hotéis localizados no centro da cidade e o Parque Hotel na Vila Planalto, mais distante. Mesmo pequena, a cidade já começava a ter seus encantos e a se diferenciar do senso comum. Foi em 1940 que Oscar Knorr construiu a residência da sua família com a melhor vista da cidade, para que sua esposa, que tinha dificuldade de locomoção, pudesse apreciar as belezas do local sem sair de casa. E os jardins da sua casa impressionavam pela sua beleza. E para deixar ainda melhor, Oscar foi um dos precursores em usar uma planta que se tornou um símbolo da região, mas que não era nativa dali, e sim da Ásia, a hortênsia. Aos poucos, a moda dos jardins das hortênsias pegou e foi ganhando jardins privados, praças, ruas e estradas pelo povoado. E por isso que a região de Gramado se tornou conhecida como a região das hortênsias. Hoje, a casa de Oscar e a sua esposa é o local onde fica a famosa aldeia do Papai Noel. Outra figura importante na história da cidade, com grandes atuações naqueles tempos, foi Leopoldo Rosenfeld, uma das primeiras pessoas a ver o potencial turístico de Gramado. Em 1942, aconteceu um grande incêndio na cidade, queimando uma considerável quantidade de árvores. Para tentar conter o fogo, moradores abriram uma fenda no chão, onde acabaram encontrando uma vertente, que mais tarde seria transformada em um lago artificial, o famoso Lago Negro. O visionário Leopoldo entendeu que aquele lugar poderia ser um cartão postal da cidade. Então, anos depois, implementou uma pequena faixa de areia. Assim, nas tardes quentes de verão, gramadenses e veranistas, como eram chamados os turistas que frequentavam a cidade na época, iam banhar-se no Lago Negro. Mas Leopoldo foi além. Ele importou árvores trazidas da Floresta Negra da Alemanha, o que com o tempo deu um tom escuro ao lago. Também plantou azaleias e araucárias, xaxins e mudas de pinheiro alemão, criando assim um local bucólico, único no país. Mesmo com as primeiras ações de visionários, os anos 40 marcaram o início da derrocada de Gramado. O turismo, que era bastante feito no verão, entrou em total decadência com a ascensão das praias do Rio Grande do Sul, e Gramado acabou ficando de lado. E no começo dos anos 50, a economia do trem começou a ser substituída pelos caminhões, criando um colapso no sistema ferroviário. Gramado praticamente quebrou com a falta de turistas. Os poucos hotéis que lá existiam ficaram vazios. O comércio também praticamente virou inexistente. A economia rural, que era outra grande força da cidade, também sofreu em função da falta da tecnologia dos pequenos agricultores, que basicamente se utilizavam de pás e enxadas, enquanto concorria com agricultores de outras regiões gaúchas que já utilizavam um maquinário mais avançado. O cenário era caótico, as perspectivas eram as piores possíveis e o povo andava bastante cabisbaixo. Porém, os gramadenses não estavam dispostos a se entregar. A comunidade se uniu e, após uma primeira tentativa fracassada de se emancipar de Taquara, Gramado tornou-se município em 1954. Com isso, nos primeiros anos, o agora município de Gramado conseguiu focar em seus problemas. Foram construídas pontes, abriram-se novas estradas e iniciou uma melhora na infraestrutura geral da cidade. Mas ainda existia um grande problema na economia. Os turistas haviam sumido. Então, sob a liderança do prefeito Walter Bertolucci e com o apoio de Oscar Knorr, o mesmo do Parque do Papai Noel, em 1958 foi realizada a primeira Festa das Hortênsias, com o intuito de atrair turistas novamente para a região. O evento foi muito bem recebido pela comunidade gramadense e os seus visitantes. Devido à falta de hotéis na cidade naquele momento, os turistas tinham que ir para a festa pela manhã e voltavam às suas cidades à tarde. No para-choque dos carros, levavam hortênsias, fazendo assim uma propaganda espontânea do local. Além deles, muitos jornalistas frequentaram o evento, e a imprensa começou a divulgar fortemente as belezas de Gramado. O evento passou de ser uma simples festa a um sucesso que elevou o nome de Gramado novamente, e apresentou a cidade como uma possível referência no turismo gaúcho. Para os cidadãos gramadenses, o efeito das primeiras festas das hortênsias foi a de retomada do orgulho de pertencer à cidade e provocou nos habitantes uma verdadeira injeção de ânimo, o que levaria, ao longo das décadas seguintes, a uma verdadeira onda de empreendedorismo.
Com a nova atração da cidade, Gramado retomou com mais força suas indústrias e seu comércio. Um dos exemplos foi de Horst Volk, que com 18 anos, em 1952, mudou-se para a cidade para dar início à fábrica de calçados que viria a ser a Ortopé, tornando-se referência no segmento de calçado infantil no Brasil tempos depois. A empresa chegou a produzir mais de 1 milhão de pares por ano, mas em 2023 entrou com um pedido de falência. Fora os calçados, Gramado também desenvolveu sua indústria de móveis, com os famosos móveis de Gramado. Além disso, as malhas produzidas na cidade também ficaram conhecidas. Mas o setor de turismo seguiu se destacando. O primeiro hotel da nova era foi fundado em 1958 pelo casal Rita e Otto Heppner. Anos mais tarde, em 1979, com a ajuda do seu filho Hein, Otto construiu uma casa de bonecas para sua neta. O local logo virou um espaço de lazer, localizado ao lado do modesto hotel da família, e servia como um espaço para os filhos dos hóspedes brincarem. Esse foi o início do que se tornou uma famosa atração de Gramado, o Mini Mundo, que até hoje é gerido pela família Heppner. Outra história interessante de empreendedorismo é a de Jaime Prauer. Nos anos 70, o dentista Jaime Prauer, que morava em Porto Alegre, mas amava visitar Gramado, abriu a churrascaria Bela Vista e 2 anos depois criou o tradicional Café Colonial Bela Vista, o primeiro café colonial do Brasil. Jaime, reconhecendo o talento da sua funcionária Lira Cagliari, a primeira doceira de Gramado, e a ousadia empreendedora do seu marido Osmildo Cagliari, os convidou para serem seus sócios no café. E a parceria foi um sucesso. Mas Prauer queria mais. Então, depois de uma viagem à região de Bariloche, na Argentina, voltou inspirado com a ideia de produzir chocolate artesanal. O doce seria um hobby, já pensando na sua aposentadoria. Depois de uma segunda viagem à Argentina, com 10 dias de estágio em busca de conhecimento, abriu a fábrica com uma área de 70 metros quadrados, inaugurando assim a primeira fábrica de chocolates artesanais do Brasil. Como o negócio de chocolates acabou dando muito certo, seu Jaime acabou se dedicando a esse negócio e vendeu sua parte do Café Bela Vista ao casal Cagliari. Na década de 1990, Jaime Prauer também esteve à frente da fundação do Hotel Casa da Montanha, inspirado em hotéis que havia se hospedado lá em Bariloche. Jaime vendeu sua parte para a família do seu genro Luciano Pessim. A família Pessim é historicamente ligada ao desenvolvimento turístico da cidade e também foi uma das responsáveis pela criação do Natal Luz. Com o tempo, o chocolate e o café colonial acabaram se tornando marcas de Gramado, uma espécie de destino turístico, pois os visitantes acabaram pegando o hábito de vir à cidade para apreciar as duas experiências gastronômicas. Por outro lado, a família da doceira Lira Cagliari e seu marido Osmildo também queriam mais. Em 2006, já cansado de trabalhar os finais de semana do Café Colonial Bela Vista, seu Osmildo passou a gestão para os seus filhos Anderson e André. Os irmãos passaram a estudar alternativas de crescimento para o negócio, onde chegaram a pensar até em fazer franquias do Bela Vista, mas não deu certo. Outra tentativa frustrada foi uma indústria de congelados que também fracassou. Fato é que enquanto trabalhava no Café Colonial, Anderson recebia uma série de perguntas de turistas sobre a neve, já que muitas vezes era anunciada pela mídia, mas acabava não acontecendo. E também perguntavam muito sobre as atrações em dias de chuva. Com isso na cabeça, em 2007, numa viagem a Bariloche, acabou conhecendo o Esquibunda e acabou entendendo que ali havia uma oportunidade. Os irmãos então concluíram que Gramado precisava de um parque de neve indoor, que pudesse ser frequentado em dias de chuva e que nevasse o ano todo. Foi quando começaram a pesquisar e encontraram uma referência em Dubai. Após muitas tentativas e estudos sobre como fazer o tal parque de neve, viram que havia um obstáculo ainda maior: o orçamento. Todos os equipamentos que existiam na época para criar o parque vinham da Europa, ou seja, o valor seria em euros. O investimento planejado era de 20 milhões de euros. Fora esse número alto, no Brasil ninguém tinha experiência para operar esse parque de neve. Até que, em 2010, após 3 anos de buscas, conheceram um holandês que planejava instalar um parque destes em São Paulo. Ele foi conhecer Gramado e aceitou fazer uma parceria, trazendo a tecnologia da Europa. Assim, com a colaboração de várias pessoas, foi possível viabilizar a implantação do famoso Parque Snowland. Hoje, a Snowland é um sucesso e mais de 2 milhões de pessoas já passaram pelo parque. A família Cagliari, tendo todo esse sucesso, resolveu que era hora de dar novos passos. Então, criaram a Gramado Parks, que atualmente também é dona da Gramado Termas, do Boa Vita Hotel e diversos outros empreendimentos Brasil afora.
mas recentemente com uma dívida estimada de quase 1,3 bilhão de reais, resultante da grande crise financeira do grupo, que acabou sendo agravada na pandemia. A empresa entrou em recuperação judicial e um grupo de investidores assumiu o controle do grupo, deixando a família Cagliari, representada por Anderson Cagliari, apenas como conselheiro. A história não é feita só de vitórias. Mas quando falamos de Gramado, logo pensamos também nas famosas sequências de fundi. A comida, que tem origem na Suíça, foi pela primeira vez servida no Brasil em Gramado, no ano de 1974, por ideia de Clécio Gobi, um empreendedor recém-chegado na cidade que achou que os fundis combinavam com um clima frio e acolhedor do local. Além disso, o fundi de chocolate foi fruto de uma conversa entre ele e Jaime Prauer, que sugeriu derreter seus chocolates para obterem a versão doce da comida. Hoje, a cidade tem mais de 60 casas de fundi que estão sempre cheias de turistas. E como não falar do Colline de France, hotel de Gramado, que foi eleito como o melhor do mundo em 2021 pelo TripAdvisor. O hotel é fruto do amor desse casal que aparece no vídeo. Os dois decidiram investir no negócio para que pudessem passar mais tempo juntos, já que, no antigo emprego de Jonas, precisavam viajar com frequência. Outros exemplos do empreendedorismo e de como encantar turistas, mas agora não do setor privado, e sim do poder público de uma comunidade, são as duas famosas ruas de Gramado, a Rua Torta e a Rua Coberta. A Rua Torta foi inspirada pela famosa Lombard Street, localizada em São Francisco, na Califórnia. Hoje, ela se tornou um dos principais pontos turísticos de Gramado. Outra rua, a Rua Madre Verônica, foi repaginada nos anos 90, ganhando uma cobertura de acrílico e recebeu um novo nome, a Rua Coberta. Com isso, foram estabelecidos restaurantes, lojas e outras atrações no local, sendo hoje uma parada obrigatória dos turistas. Todas essas ações verdadeiramente empreendedoras não fariam sentido se a comunidade de Gramado não entendesse o grande potencial dos eventos para trazer turistas à cidade. Os eventos atraem os visitantes e os estabelecimentos privados e os locais públicos encantavam, oferecendo um serviço de qualidade, fazendo assim toda a economia da cidade crescer. O primeiro festival de cinema de Gramado foi realizado no verão de 1973, entre os dias 10 a 14 de janeiro. Pessoas como o secretário de turismo, Romeu Dutra, um dos grandes responsáveis pela evolução de Gramado como um centro turístico, e Horst Volk, o fundador da Ortopé, tornaram realidade a primeira edição do evento. Na época, Gramado contava com pouquíssimos hotéis. Era necessário um local à altura para hospedar as estrelas e celebridades. Nasceu assim, em dezembro de 1972, pelas mãos da família Perini, outro grande ícone da cidade, o Hotel Serra Azul. As primeiras edições do festival, realizadas no verão, foram marcadas por sensacionalismo, nudez e estrelas que buscavam fama e reconhecimento na Serra Gaúcha. Mas com a chegada dos anos 80, o festival evoluiu e conseguiu o título de um dos maiores do gênero no país, atraindo famosos e com eles muitos novos turistas para a cidade durante o evento. Gramado nessa época já tinha entendido o potencial do turismo, e a ideia era atrair novos visitantes por meio de realizações de eventos. Essa lógica cada vez dava mais certo, mas ainda havia uma lacuna grande no final do ano da cidade, que ficava com menos turistas. Foi então que a administração da época resolveu criar novos projetos para atrair mais visitantes nos meses finais do ano. E o empresário Luciano Pessim teve muita importância no evento, que seria o maior da cidade, o hoje tão conhecido Natal Luz. Nós tínhamos um problema em Gramado, que já tinha um espaço turístico muito grande, baseado já no Festival de Cinema na época, de outros eventos que aconteciam, mas nós tínhamos um problema grave que era o problema de final de ano e de verão. Gramado sempre se preparou muito para ser uma cidade de inverno, uma cidade com clima frio, então precisávamos criar alguma coisa que movimentasse o verão. Em uma viagem que eu fiz para a Disney, eu fiquei encantado com as luzinhas que tinha na Main Street, na época, estou falando 35 anos atrás, e disse, essas luzinhas dá para colocar em Gramado. Como os recursos eram escassos, a comunidade precisou ajudar. Ficou decidido que os gramadenses comprariam suportes de madeira para lâmpadas incandescentes, que seriam fixados nas entradas das casas e nos estabelecimentos comerciais. Em 26 de dezembro de 1956, aconteceu o primeiro Natal Luz.
e o evento reuniu mais de 5.000 pessoas. Hoje, esse é o principal evento de Gramado. Na edição de 2022-23, teve 180 mil espectadores e movimentou milhões de reais em todos os setores da economia. Gramado fechava assim o seu ciclo de eventos, tendo atrações ao longo do ano inteiro. Atualmente, Gramado vive seu auge. Estima-se que em 2023 a cidade receba mais de 8 milhões de turistas. É o destino nacional mais procurado por viajantes brasileiros nas férias de julho e agosto, segundo dados do Booking.com. Ao mesmo ponto que a procura de Gramado pelos turistas aumenta, a população da cidade também cresce. No censo de 2022, chegou a 40 mil habitantes, o que representa um aumento de 24,29% em comparação ao censo de 2010. Esse crescimento ocorre em função da pujança econômica da cidade. São mais de 13 mil leitos em hotéis e 200 bares e restaurantes na cidade. O Natal Luz, que ocorre no verão, hoje se consolidou como o principal evento da cidade em uma época do ano que teoricamente não seria a melhor para o turismo local. Atualmente, existe um grande debate sobre o futuro de Gramado, com grandes dúvidas sobre como a cidade vai conseguir lidar com o iminente superlotamento de turistas na cidade. Mesmo assim, novos empreendimentos são abertos quase diariamente, e a cidade testemunha uma explosão de novos parques temáticos e museus. Vivendo nesse grande boom, muitos gramadenses e novos investidores da cidade enriqueceram. Mas nada disso teria acontecido sem a visão de homens e mulheres que, em meio a muitas dificuldades, fizeram de um pequeno povoado uma referência no turismo da América Latina. Essa história nos mostra que, mesmo em um país como o Brasil, a união do poder público, o setor privado e principalmente de uma comunidade engajada pode mudar o destino de muitos e fazer com que todos que querem e trabalhem para isso prosperem. E se você gostou do nosso conteúdo, considera com carinho se tornar um membro do canal. Além de receber selos, conteúdos exclusivos, participar das enquetes e outros benefícios, você ajuda o Curioso Mercado a continuar produzindo conteúdo. Mas se você não quiser se tornar membro, você pode deixar seu like e se inscrever no canal, que é de graça. Toda semana, as curiosidades mais interessantes do mundo dos negócios você encontra aqui no nosso canal. Curioso Mercado, conteúdo para quem tem conteúdo.